Olá pessoal, boa noite. Hoje é terça-feira, dia 24 de março de 2020. Passando aqui novamente para conversar com vocês, para apresentar o segundo vídeo desta série de 3 vídeos que eu combinei que passaria para vocês, cuja temática é: o homem solidário jamais será solitário. Como enfrentar a quarentena e o isolamento nesse período de coronavírus que está submetendo toda a humanidade, especialmente o nosso Brasil, né? Então, eu preparei algum material aqui, bem rápido, para que este vídeo fale especificamente ao coração de vocês, muito mais do que a cabeça, né? E das recomendações que até os terapeutas, psicólogos da alma, cuidadores têm se preocupado com o nosso bem-estar, especialmente nesses momentos de isolamento em que isso pode levar algumas pessoas a experimentar algum tipo de crise, né, interna, algum tipo de transtorno de ansiedade, ou outras questões, ou depressão mesmo. Isso já está inclusive acontecendo até na minha família, não no meu núcleo familiar aqui, mas em alguns ramos da minha família, né, dos meus parentes. E em função disso, que eu acho que é importante a gente refletir no que a gente vai conversar hoje ao longo desses 10 minutos que a gente vai ficar juntos, né? Então eu acho que das recomendações, especialmente, resgatando o que foi falado no primeiro vídeo, né, que a gente gravou, nós falamos muito sobre estabelecer conversas online, se for possível, né, com colegas, amigos, parentes, ou ligar para a pessoa, falar que está com saudade, falar que lembrou dela, fazer uso das redes sociais, que são tão boas, né? Toda a criação do homem para o progresso, ela é muito boa. Se os homens fazem mau uso disso, é uma outra história, né? Então, por que não utilizar das próprias redes sociais para a gente se comunicar de uma maneira mais fraterna entre parentes e amigos, né? E falamos também daquelas pessoas que têm a arte, alguma expressão da arte, seja ela num pequeno nível, num pequeno grau ou no alto grau, né? Pode utilizar-se desse expediente, dessa sua facilidade de lidar com a poesia, com a música, com os textos escritos, com artigos, com fotografia, com pintura, com desenho, seja o que for, e compartilhar isso com os entes queridos, sejam eles parentes ou amigos, no sentido de dizer: olha, lembrei de você, e está aqui a minha mensagem, a minha poesia, está aqui a minha carta, o meu texto, o meu desenho, a minha foto, enfim, né? E eu me lembrei, abrindo a discussão de hoje, eu me lembrei, falando dessa expressão artística, eu me lembrei da fábula da cigarra e da formiga. Vocês conhecem essa fábula? Conhecem mesmo? Até o final dela? É possível que você conheça, evidentemente, eu não quero desmerecer o conhecimento de ninguém, né? Mas isso é interessante porque eu nunca parei, nem nunca me falaram, nem nunca me contaram direito o final dessa história da cigarra e da formiga. Até o dia que eu resolvi ler até o final. Então, a história é mais ou menos assim, né? A cigarra no alto da árvore, sentadinha com o violão, tocando, né? Durante o verão inteiro, só cantava, aliás, cantava muito bem, né? Tocava a violinha dela lá, sentada no alto da árvore, e as formigas, cada uma delas, todo dia carregando um pedacinho de ramo, de folha, né? E levando lá para a casinha delas, lá para o ninho das formigas, né? Para cuidar das demais operárias, para cuidar da abelha, da formiga rainha que ficava dentro do formigueiro, e a cigarra lá cantando, e a formiga falou: olha, você tem que trabalhar, vai chegar o inverno. E a cigarra dizia: não, mas eu gosto muito de cantar, e continuava cantando. Moral da história: quando chegou o inverno, né, essa é a história que a gente conhece, quando chegou o inverno, as formigas tinham lá a casinha dela quentinha, elas estavam resguardadas, enquanto a cigarra amargava lá o frio, a neve, a chuva, batendo na porta das casas das formigas para pedir alguma coisa para comer, para se agasalhar. E a história meio que acaba, pelo menos para mim, o que contaram para mim acabava aí, com a moral da história, entre aspas, né?
que a cigarra era uma pessoa que não gostava de trabalhar, era o sinônimo de desculpa a expressão, sinônimo de vagabundagem, e a formiga é sinônimo de trabalho. Então que nós tínhamos que ser como a formiga, nunca como a cigarra. O final dessa história é assim: quando a cigarra bate na porta das formigas, elas abrem a porta para a cigarra está lá encolhidinha, molhada, chorando, morrendo de frio, de fome, pedindo pelo amor de Deus para que desse um pouco de comida e guarida para ela, né? As formigas se condoeram, abriram as portas do formigueiro e a cigarra entrou. Aí fizeram lá uma comida para ela, uma sopinha, deram um cobertorzinho, puseram ela sentadinha na cadeira, assim, fizeram um escaldapé, sabe aquele escaldapé? Uma tigela, né? Um balde, enfim, uma bacia de água morna, e pôs as patinhas da cigarra dentro da água para esquentar, água morna, e as formigas cuidando. De repente elas escutam uma voz: que é isso aí? Era a formiga rainha saindo lá de dentro, né? E toda com aquele olhar bem sisudo, sério, olhando, vendo aquela cigarra. O que é isso? O que está acontecendo aqui? Aí as formigas tremendo de medo, né? A cigarra mais medrosa ainda. Aí as formigas falaram que, né, ela estava pedindo ajuda, a gente abriu as portas para ela. Aí a cigarra começou a chorar: eu não tenho para onde ir, eu não tenho o que fazer, eu só cantei a vida inteira e não juntei nada para mim no inverno. Eu não tenho para onde ir. Aí a formiga rainha, com aquele olhar bravo, né? Todo mundo esperando que ela fosse fazer alguma coisa, ela emburrada. As formigas falaram: bom, agora nós vamos levar uma bronca, né? Vamos ter que botar a cigarra para fora. Aí a formiga foi lá para dentro, a rainha foi lá, voltou com a violinha na mão. De quem é essa viola aqui? A cigarra falou: é minha. Toque pra gente dançar. Nós não podemos ser apenas formigas. Temos que ter um pouco de cigarra dentro de nós. Essas histórias, esses contos, isso especialmente contado para nós na infância, com meias verdades, com finais mal resolvidos, né? Isso marca a nossa vida. Marca, pelo menos para mim, isso marcou muito, porque muito recentemente, eu falo a verdade, eu fui ler até o final essa história. E aí a gente conclui isso. Será que a gente tem que ser formiga sempre? Não podemos ser um pouco de cigarra? Não podemos parar no alto da árvore para cantar, para tocar, para experimentar a felicidade com simplicidade? Quem está dizendo aqui que não é para trabalhar? Ninguém está dizendo isso. Mas ser só formiga? Nós vamos passar pela vida e a vida vai passar por nós. Então, meus amigos, nesse momento de reflexão, de isolamento, que nós procuremos agir como formiga e como cigarra, né? Aproveitando essa oportunidade para amealhar reflexões que falem bem fundo para o nosso eu, para a nossa reforma íntima, para o nosso autoconhecimento, e ao mesmo tempo dando leveza na vida para cantar, para dividir isso com outros, entende? Nessas recomendações todas que estão sendo passadas, algumas delas que me foram sugeridas pelo Dr. Júlio Pérez, meu psicólogo, como eu disse no primeiro vídeo, uma delas me chama muita atenção, que é o fato da importância também, que nos faz também sermos um pouco mais cigarras, da gente assistir não só filmes de muita ação, nesses momentos, nesses dias, ação, suspense, terror. Isso é uma coisa, para mim, até um pouco difícil, porque eu sempre gostei de filme de suspense, gosto muito, né? Mas a gente tem que ter um certo resguardo nesses dias, especialmente aqueles que estão sentindo muito essa pressão em função do isolamento, né? Porque esse tipo de filme, ele libera cortisol, né? Você fica atento, em estado de suspense, permanentemente, do começo ao fim do filme, quer dizer, e isso aumenta ainda mais os elementos estressores internos do organismo, né? Aumenta mais o estresse, aumenta mais o temor, né? Porque libera cortisol. A amígdala, essa glândulazinha que tem aqui no centro do cérebro, nos núcleos da base, fica lá emitindo sinais como se você tivesse que se defender de alguma coisa. O filme não é com você, mas é como se você estivesse lá dentro. Então isso também provoca um estresse muito grande. Então ele recomenda uma coisa muito legal da gente assistir
comédia. Vocês já assistiram comédia? Olha, tem várias comédias aí que são bacanas de assistir, muito divertidas. Algumas outras nem tanto, né? Mas vale a pena assistir também. E para aqueles que são da minha época, quando eu era bem pequenininho lá em casa, a gente assistia ainda aqueles filmes, ainda passavam filmes dos anos 50, 40, com os Três Patetas, sabe os Três Patetas? Eu vou colocar depois para vocês aí no Facebook a indicação de um dos vídeos dos Três Patetas, chamado, deixa eu ver o nome dele aqui, estou com eles aqui, eu estava olhando agora mesmo, Desordem na Corte, é o nome do filme, né, dos Três Patetas, Desordem na Corte. Procura lá no YouTube, Desordem na Corte com os Três Patetas. É aquele humor pastelão, mas que a gente precisa desse humor pastelão. O humor de hoje está um pouco modificado, né? Vocês têm acompanhado, eu não vou citar aí os grupos de humor para não ofender, nem mexer com direito autoral de ninguém. Mas o humor mudou muito, né? Os programas de humor. Mas esse humor pastelão é muito engraçado, é tão tosco que chega a ser muito engraçado. Então você ri espontaneamente. E essa risada espontânea, esse sorriso espontâneo, libera ainda mais serotonina, dopamina, que são neurotransmissores importantes para o nosso cérebro, para todo o nosso sistema nervoso, em particular para o cérebro, nos dando um pouco mais de leveza. Então, fica aqui o recado, assistam os Três Patetas, sejamos mais cigarras e não só formigas, para que a gente possa passar por esse período que nós vamos passar com os pés no chão e a cabeça na espiritualidade, que observa tudo o que está acontecendo. A vida é muito sábia e Deus está monitorando tudo isso para nós, para o nosso bem. Muita paz para todos, um beijo no seu coração, namastê.